E agora é o seguinte, a gente abre aqui o nosso programa falando sobre obra, literatura, né? A literatura também que tem muito espaço aqui no nosso Bem da Terra. E justamente hoje vamos falar sobre um romance policial que se passa em São Paulo. São Paulo, como eu disse, comemorou aí 464 anos. Então vou chamar aí o autor do livro, que é o Roberto Giacundino, da trama policial, que é essa daqui, né? O Lado Escuro da Madrugada. Pode vir, Rô, tudo bom? Seja bem-vindo. Prazer em recebê-lo aqui. Bom dia. Prazer é meu, obrigado pelo convite. Bom, vamos lá, né? Começar a falar um pouquinho mais sobre a sua história na literatura. Você sempre teve esse apreço pelo romance? Foi o que mais te atraiu? Eu leio desde muito cedo, sempre gostei muito de ler. E eu acho que quando a gente lê muito, chega um momento que você quer escrever suas próprias histórias, né? E aí tiveram algumas lá engavetadas, né? Essas que a gente não mostra pra ninguém, mas mais madura, uma história mais madura que eu consegui aí realmente andar, finalizar. Algumas pessoas leram, tiveram um retorno bacana. É o Lado Escuro da Madrugada, que a gente lançou em julho agora, do ano de 2017. O que a gente encontra, assim, nessa obra, né? Como que se dá esse enredo, essa narrativa? Bom, O Lado Escuro da Madrugada é um romance policial, é um thriller, então ele está repleto de ação, tem muito mistério. O pano de fundo, o cenário todo é a cidade de São Paulo, né? Como você bem lembrou, ontem fez 464 anos. Sim. Então é uma cidade que tem aí muitas figuras e muitos pontos aí que todo mundo passa, que as pessoas estão acostumadas a trabalhar ou a visitar, muito patrimônio histórico, e ela é focado nisso, né? As pistas, as investigações que são feitas, até mesmo em data de nascimento e de falecimento de algumas figuras que estão na estátuas, como a estátua do Patriarca, ali na Praça do Patriarca, ajudam na resolução desse mistério. Então, costumo dizer que é um momento de você se divertir, matar alguns mistérios, mas também ter um guia turístico para conhecer melhor a cidade, né? Pois é, na madrugada é possível, né, observar mais a cidade. É quando a cidade de São Paulo, a gente fala que ela não para, né? 24 horas, assim, de muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, inclusive na madrugada. Mas é um momento, assim, de ser melhor observada, de ver, de repente, de uma outra perspectiva, onde a gente não tem oportunidade aí durante o dia, durante a tarde, até noite, né? São Paulo é conhecida como uma cidade que nunca dorme. Sim. Né? Mas durante o dia tá todo mundo muito correndo, né? Uma correria imensa. Na madrugada, e é bem movimentada a madrugada aí do livro, a gente passa aí por pubs, né? A gente tem aí um assassinato que acontece no Teatro Municipal. Então, o primeiro cenário da cidade de São Paulo é o Teatro Municipal, que acontece numa noite. E aí começa a investigação durante toda a madrugada. Outros assassinatos seguem e, de fato, eu acho que é um momento que algumas situações que não ocorrem durante o dia, né, nesse exato momento um monte de histórias estão acontecendo. De madrugada também fervilha a cidade de São Paulo. Então a gente buscou um pouco falar sobre isso. E tem esse lado do jornalista, né? O jornalista entrou no livro, uma jornalista. A protagonista, ela é uma jornalista, Sandra Garcia. Sim. Ela é a pessoa ali que não se conforma com a resolução dada pela polícia no primeiro assassinato, que é a gente tem ali um publicitário assassinado em pleno Teatro Municipal na entrega de um prêmio, e aí ela acha uma botoadura com uma suástica nazista, né? E ela começa a investigar grupos de skinheads, outros assassinatos começam a acontecer, não vou dar spoiler sobre o livro, isso está na orelha do livro, e aí ela começa a desfiar ali uma teia que, de verdade, nem mesmo a polícia tinha imaginado, se colocando em perigo e adentrando mesmo aí nos mistérios que a gente tem. Que é o trabalho do jornalismo mais investigativo mesmo, né? Na verdade, entram na história, querem desvendar, querem saber, né? Participam, nós somos participantes ativos e querem desvendar o que aconteceu de fato, né? Esse é o jornalismo investigativo mesmo, E fala também dos bastidores, né, Renata? Então, a gente olhando aqui a movimentação um pouco antes do programa começar, o livro ele vai retratar as pessoas que estão em casa e que gostam disso. O livro vai falar um pouco sobre isso também, né? Não só a jornalista na frente das câmeras, mas como que é a preparação ali do tema, da pauta, como que eles vão fazer as reportagens de rua, tem todo o time, né? A equipe dela que participa também. Então, é um livro que você vai conhecer a cidade de São Paulo e um pouco dos bastidores aí do telejornalismo. Como é que tem sido o retorno, né, em relação à sua obra? Você falou que antes de publicar mesmo, você já passou para algumas pessoas, geralmente os autores, né, de livros fazem isso, né, para sentir o que poderia ter aqui ou ali, o que eu poderia tirar ou incrementar. E agora, com o livro lançado, como é que tem sido esse retorno? Olha, eu estou bem contente, Renata. É lógico que, assim,
No Brasil ainda tem aquela coisa de que o brasileiro não leu, que eu não concordo. Eu acho que hoje em dia você tem muitos autores, muitas pessoas interessadas em literatura e literatura nacional, né? Você pega livros estrangeiros para poder conhecer aí uma outra geografia, mas que bacana você poder falar um pouco da sua terra, do lugar que você nasceu, né? Então a repercussão tem sido muito boa, né? Se o pessoal der um Google aí no Lado Escuro da Madrugada, vai ver várias resenhas de blogs e as pessoas falam exatamente isso. Olha, você não vai achar só os cartões postais de São Paulo. Eu localizo ali o Vale do Anhangabaú, o Shopping Light, a Praça da República, são lugares que as pessoas trabalham, passam, né? Eu trabalhei muito tempo no centro, foram quase 10 anos trabalhando entre República, Liberdade e São Bento, ali o Largo de São Bento. Então eu acho que essas histórias, o Mosteiro de São Bento, né, a gente tem um pouco ali de mistério já nesses lugares por si só. Então as pessoas gostam de se identificar e poder sentar num café que o personagem passou. A gente fala do Café Girondinos, que é centenário, né? E que está ali no Largo de São Bento. Então as pessoas têm dado esse retorno. Poxa, eu fico imaginando onde que ele sentou, eu frequento esse café. Poxa, eu passo por essa praça, eu fiquei imaginando essa cena acontecendo ali. Então o retorno está sendo bem bacana. Quer dizer, as pessoas conseguem, através da leitura das palavras ali, entrar no enredo mesmo, né? Identificar esses locais e é fácil, assim, para quem conhece, curtir um pouco também, né? Fora o romance, o policial, enfim, toda a história, o enredo que se dá, mas dá para ter essa coisa mais turística também de São Paulo, né? Eu digo que quem já conhece São Paulo vai se identificar bastante. Quem não conhece vai adorar, porque vai conhecer uma cidade que talvez só tenha visto em TV, né? Seriados, novelas, então é uma oportunidade de poder se aprofundar mais na nossa cidade. São Paulo tem uma cultura, várias culturas formando uma cultura única, né? Então acho que é uma oportunidade de poder estar por dentro e conhecer isso. Você falou da valorização, né, dos profissionais, dos autores nacionais, né? Você acredita que as bienais, as exposições de livros têm sido mais frequentadas, as pessoas, os brasileiros no geral, têm tido mais apreço pela nossa literatura, né? O que você sente como escritor, como autor? Não, isso é visível, né? Tem um público sedento por realmente informação, por literatura. A gente percebe que as plataformas digitais também possibilitou muito isso. Então hoje, quem não tem a possibilidade de publicar por uma editora, consegue publicar nas plataformas digitais, consegue expor o seu conteúdo. Então, de fato, as pessoas elas se interessam bastante. A gente tem visto aí o movimento das bienais, né? O crescimento aí das livrarias. Então, eu acredito que as pessoas estão sedentas, sim, por cultura, por informação, por ler mais. Tem muito autor aparecendo, aí, muito autor jovem. Então, acho que é um caminho aí que a gente vai observar nos próximos anos uma abertura ainda maior. E há a possibilidade de você lançar novas obras, né? Como é que você tem feito? Porque a gente sabe que quando começa a escrever não para mais, né? Você, no caso. Eu já estou escrevendo o segundo livro, né? Eu tenho mais ideias do que tempo de pô-las no papel, eu brinco, né? De colocá-las no papel. Então, eu tenho algumas histórias, algumas 5, 6 histórias já finalizadas na cabeça. Eu preciso realmente colocar ali. Então eu estou finalizando agora o próximo livro, que inclusive contam com os personagens que passam no Lado Escuro da Madrugada. É um livro que vai dar continuidade. A trama encerra aqui, mas tem uma próxima trama com a mesma jornalista, com a Sandra Garcia. As pessoas pedem isso. Eu até brinco que assim, eu estava num outro projeto, parei, interrompi, porque o retorno é esse. Poxa, mas esses personagens vão voltar, vão aparecer, né? Você vai escrever um próximo livro, né? Sim. Fala um pouco do passado da protagonista também. E aí você falou como que as pessoas reagem, né? É engraçado que alguns feedbacks, eu estava lendo um retorno de uma pessoa que leu e ela falou, olha, eu finalizei o livro, agora eu estou no ônibus aos prantos. Então, quando você consegue atingir essas camadas, né? Das pessoas, inclusive, se emocionarem, é um livro que retrata um pouco, fala de alcoolismo, é um livro que retrata a questão das drogas, então mexe em todas as esferas, né? Fala sobre preconceito. Então eu acho que as pessoas se identificam e é um tema muito atual, né? O que é maravilhoso, né? Você conseguir atingir através da escrita também, uma forma de arte, as pessoas, né? Eu acho que esse é o maior retorno para os autores, para quem lida, né? Sem dúvida. Com esse tipo de literatura, enfim, com quem envereda por essa área também. Bom, Roberto, adorei te conhecer, viu? Sucesso com esse livro, com essa nova obra que você vai lançar também, tá bom? Muito obrigado. Deixa o contato para quem está em casa, telefone, site, para ter acesso aí ao Lado Escuro da Madrugada. Bom, o Lado Escuro da Madrugada, ele está presente em todas as livrarias, né? Então vocês vão encontrar tanto nas livrarias físicas como várias lojas aí do e-commerce. Tem também a página oficial, Roberto Giacondino, no Facebook e no Instagram. Clica, curte lá para ficar por dentro das novidades. A gente sempre está postando algumas coisas. Obrigada, viu? Eu que Sucesso agradeço. para você.